Bom dia, boa tarde, boa noite, meus companheiros do YouTuber. Sou Antônio Ferreira do canal O Homem da Roça. Hoje vou fazer um vídeo contando um pouco da história de Lampião. Espero que vocês gostem. Compartilhe com os amigos. Não esqueça de ativar a sua notificação para receber todos os meus conteúdos. Hoje completa uma data onde Lampião foi morto. Então vamos contar um pouco da história, beleza? Roda a vinhetas e vamos ao vídeo. E então, meus companheiros, vamos contar um pouquinho da história de Virgulino, vulgo Lampião. O pouco que a gente souber, a gente vai... Um pouco do que a gente souber, a gente vai contar. Lampião nasceu em Vila Bela em 1898. Vila Bela, que hoje é Serra Talhada, né? Já morei 9 meses lá em Serra Talhada. Vila Bela nessa época não era cidade ainda. Era vila, né? Vila não é cidade. Lampião nasceu lá. Trabalhou na roça com seus pais até os 18, 19 anos. E não começou no cangaço como Lampião. Como Lampião, ele entrou no bando do senhor Pereira, que era já um cangaceiro. Entrou no bando do senhor Pereira e ficou por volta de 2 anos no bando do senhor Pereira. Senhor Pereira já um pouco velho, não aguentava mais andar nas caatingas, nos matos, e entregou o bando para Lampião. Daí por diante Lampião seguiu, né? Veio morrer a mãe de Lampião. Logo em seguida mataram o pai dele, aqui em Alagoas, em Água Branca. Aí daí por diante foi que Lampião se debandou mais. Aumentou o bando a cada dia que passa. E tinha aquelas perseguição sempre das volantes. Na época era volante, né? Lampião não andava por caminho. Lampião só andava por dentro do mato por conta da volante. E chegou a morrer no dia 28 de julho de 1938, exatamente. 28 de julho de 1938. Hoje completando 85 anos da morte de Lampião. Eu queria ter o privilégio de poder ir lá no Angico quando ele morreu. No Angico, município de Poço Redondo, estado de Sergipe. Próximo a Canindé São Francisco. E próximo a Piranhas também, né? Só que Piranhas fica lá de cá do Rio, em Alagoas, e Canindé já fica em Pernambuco, no Sergipe. E Lampião era um cara que era um tipo justiceiro. Porque naquela época tinha muitos... Quem comandava nossos estados e municípios eram os coronéis, né? Que era muito rico. E Lampião não gostava desse pessoal que gostava de explorar os pobres. Naquela época, os coronéis, se você tinha um pedacinho de terra perto de uma terreno do coronel, ele fazia tudo para tomar seu pedacinho de terra. E tomava, conseguia tomando, né? Não deixava para lá não. Isso fala, essa história é uma história verídica, muito antiga, mas verídica. Que até nos tempos mais recentes a gente já viu falar muito nisso. Mas naquela época era pior ainda. Todos os coronéis tinham os seus capangas, né? O coronel tinha 10 capangas, tinha 20 capangas para própria proteção deles. E Lampião não gostava daquilo que via.
E quando ele já entrou no cangaço, como ele já virou um cangaceiro, Vigolino Ferreira da Silva, que não era o Lampião, Lampião, esse nome Lampião traz porque, segundo o historiador, fala que Lampião é porque Lampião atirava tão rápido que a boca do fuzil dele voava fogo. Aí trouxeram o nome de Lampião e ficou por Lampião. Mas Lampião era um sujeito que beneficiava muitos pobres, né? Segundo a lenda, que beneficiava muitos pobres, tomava do rico e dava ao pobre. Lampião chegava na casa de um pobre, ele não batia em ninguém, não matava ninguém, simplesmente mandava fazer comida para o bando todo e todo mundo comia, o bando dele comia, saía satisfeito e ele ia embora. E pagava, aquelas pessoas ele pagava. Agora, quando ele mandava pedir uma quantia de dinheiro a um fazendeiro daqueles que eles não mandavam, não atendia o pedido dele, aí sim, ele ia lá e buscava e ainda castigava aquele fazendeiro. Quando ele sabia que um fazendeiro tomou um pedacinho de terra de um pobre, ele ia lá e fazia o fazendeiro devolver o pedacinho de terra daquele pobre e castigava ele também. Era assim Lampião. Todas as histórias que eu já vi era assim. Os cangaceiros Lampião tinha os próximos a ele, né? Que ele confiava. Era Zé Sereno, Luiz Pedro, Curisco, Gato. Tinha vários cangaceiros que era de alta confiança de Lampião. Mas o mais era Luiz Pedro e Zé Sereno. Esse era quem ele mandava. Era os mensageiros dele de ir na casa do fazendeiro, onde ele queria mandar pegar uma quantia de dinheiro. Era esses que ele mandava. E nunca ia para não chegar com uma boa resposta. E daí seguiu a vida de Lampião. Mais ou menos uns 18 anos, de 20 anos até os 38, é por aí que foi mais ou menos 18 anos. 1920 para 1938, 18 anos, exatamente. E chegou a fazer medo a muita gente. Muita gente tinha medo de Lampião, mas tinha medo por conta da fama, que as volantes quando chegava, Lampião não batia em ninguém não, mas a volante quando chegava numa casa pra perguntar se Lampião passou lá, já era dando lapada em todo mundo. Lapada mesmo de verdade. Isso aí é história verídica que todo mundo conta, né? Lampião chegava, não tinha interesse de perguntar, ou se não deixar de perguntar se a avó não passou por ali, porque raramente eles andavam por as estradas, eles só andavam dentro do mato. Mas a volante quando chegava nas casas para perguntar, o pessoal tinha medo da volante e tinha medo de Lampião, era assim, dos dois. Mas da volante eles tinham mais medo. A volante era a polícia naquela época, né? Era a volante que andava perseguindo Lampião para pegar, para matar por conta do que ele andava fazendo com os fazendeiros. Mais os fazendeiros, porque com os pobres ninguém nunca se importou não, na verdade, né? E daí ele chegou em 1938 na Grota do Angico, que era um esconderijo dele. Ele andava por estado de Alagoas, Pernambuco, Sergipe, Bahia. E pouco ele andava no estado do Ceará, mas andava. Chegando na Grota do Angico, ele tinha lá um coiteiro que era muito... Ele tinha muita confiança nele, né? Que era o coiteiro Pedro de Cândido. Ele mandou que Pedro de Cândido fosse fazer uma feira para ele, que isso já era rotina dele ir para aqueles trechos ali do Angico, da Grota do Angico, em Poço Redondo, Sergipe. E esse coiteiro lá era o coiteiro de confiança dele. E ele mandou Pedro de Cândido fazer a feira dele na cidade e Pedro de Cândido foi. Mas como tinha outras pessoas lá que ficavam de olho já,
Pedro de Cândido comprando muita coisa, sabia que não era para ele. Aí desconfiaram que era para Lampião. E levaram até a boca da polícia, né? Tenente João Bezerra. Tinha tenente João Bezerra, Zé Rufino, tinha vários tenentes que andavam na perseguição. E botaram na boca dos tenentes. E disse mais, quem deve saber onde ele está 100% é Pedro de Cândido. Aí vai o tenente na casa de Pedro de Cândido. Chegando lá, perguntou, onde é que está Lampião? Ele falou, eu não sei. Mas aí falaram que Pedro de Cândido traiu Lampião, mas na volta do cacete ele foi forçado a trair. Né? Porque a pizza de 10 não levava sozinho naquela época. Aí Pedro de Cândido disse, olha, depois do aperto disse, olha, eu sei que ele está aqui, eu não sei o local, mas meu irmão sabe. Cadê seu irmão? Tá em casa. Vou lá na casa do irmão dele. Chegou lá, perguntou ao irmão. O irmão disse que não sabia, mas em seguida levou logo um tapão que teve que dizer que sabia. Aí pronto, vamos levar a gente lá. Isso no dia 27 de julho de 2038. À noitezinha, né? E o tenente disse a partir da manhã, a partir da meia-noite a gente desce pra lá, que diz que é uma descida agora do Angico. Eu vejo só a foto, mas não sei o nome dele não. Como, nem como é, né? Que eu tenho muita vontade de ir lá. E volta da meia-noite para 1 da manhã, entraram no mato e desceram pra Grota do Angico. O irmão de Pedro de Cândido, mais Pedro de Cândido, os dois, né? Ele sabia, o irmão era que sabia onde estava mesmo o Lampião. Que até ele tinha levado uma máquina de costura, dessa máquina manual de costura, para Lampião fazer umas roupas lá, né, na Grota do Angico, que ia pegar essa bendita máquina no outro dia de manhãzinha. Para botar que Lampião também ia se embora de lá de Angico no dia seguinte, que era no dia 31, no dia... seguinte, né? 27, 28. Dia 28 ele ia se embora. Exatamente. Aí, sai de manhãzinha, 1 da manhã por aí. Pedro de Cândido mais o irmão e chegaram até a Grota do Angico e pegaram Lampião mais o bando de surpresa. Logo cedinho, volta das 4h30 da manhã para as 5, veio um dos cangaceiros pegar uma água numa cacimba que tinha assim embaixo, próximo ao coito, e foi o primeiro que recebeu o tiro. Agora, até hoje o pessoal fica assim se perguntando por que teve esse primeiro tiro e Lampião morreu e não deu um tiro. Aí a morte do Lampião foi em Angico em 1938, 28 de julho de 1938. Todo ano tem a missa do Lampião lá. O Lampião já tem uma filha, né? Vai para essa missa lá na Grota do Angico, que fica no município de Poço Redondo, no estado de Sergipe. Mas Lampião não era esses bichos que o pessoal fala, não, porque a raiva dele, na verdade, era do rico, porque extorquia os pobres, né? Tomava e o pobre tinha que ficar caladinho porque senão morria. Aí quando o Lampião sabia, como eu falei no início, ia lá e devolvia aquilo que o fazendeiro tomou, que naquele dia chamava-se coronel, né? Não é fazendeiro, agora é fazendeiro, naquele tempo é coronel. Quando o pessoal tinha um pouco de dinheiro, aí já passava a ser coronel. Pronto, aquela região, quem mandava era os coronel. Não tinha polícia para ir lá, não tinha ninguém. Os coronel lá, com os capangas dele, era quem resolvia todas as broncas que tivesse por ali. Agora, se fosse lá a bronca que fosse, era quem resolvia. E o pequeno agricultor não tinha direito nem vez para esses coronéis daquela época. E Lampião combateu muito esses coronéis naquela época de 1920 a 1938. Falaram uma vez que Lampião fez um companheiro comer 1 quilo de sal
mas era um dos cangaceiros. Ele, quando o Lampião chegava na casa do pessoal, todo mundo ficava amedrontado. O Lampião pensava que ia matar, mas não matava. O Lampião mandava fazer a comida, todo mundo comia e ia-se embora. E a coitada da senhora, com um pouco de medo, fez a comida e esqueceu de botar o sal na comida, né? Todo mundo comeu calado. Aí teve um que disse, rapaz, se tivesse mais um salzinho era melhor. Aí também terminou a comida todo mundo. Quando terminou o almoço todo mundo, o Lampião mandou trazer 1 quilo de sal e fez o cara comer para ele nunca mais reclamar daquilo que estava sendo alimentado naquele momento. E tem várias histórias de Lampião a respeito disso, que ele fazia isso, fazia aquilo, mas é como eu falo, todas as histórias de Lampião era contra os fazendeiros, né, os coronéis. Mas o pessoal pobre, ele nunca fez nada com nenhum, a não ser que ele fosse entregá-lo. Aí se entregasse, ele soubesse, aí sim, aí a madeira comia também, né? A madeira rolava mesmo. Aí é mais uma historinha de Lampião que eu tô contando mais ou menos dele veio de Serra Talhada, nasceu em Serra Talhada, ficou até 20 anos em Serra Talhada, ganhou as Caatingas depois de 20 anos, 21 anos e acabou morrendo na Grota do Angico em 1938, 28 de julho de 1938. Mas uma história, meus peixes, se vocês gostarem, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, não esqueça de ativar a sininho de notificação e peça outras historinhas que a gente trata a contar, beleza?